Olá, tudo bem? Estamos retornando a esta aula sobre o livro do Êxodo, a libertação do Egito. Esta é a lição de número 13, 14º vídeo que nós estamos seguindo. Hoje queremos falar se a pergunta que o povo faz no capítulo 17, do verso 1 a 16, se Deus está ou não no meio deles. O capítulo 17 que nos revela dois episódios distintos. Ali as águas de Refidim, né, e a providência milagrosa de Deus, que é os versos 1 a 7, e o ataque e derrota dos amalequitas, que são dos versos 8 ao verso 16. Nós temos a questão da água e temos agora o enfrentamento dos amalequitas. Em Êxodo 15, verso 22 até o capítulo 17, verso 16, nos conta como em 4 ocasiões diferentes o Senhor salvou o seu povo na jornada pelo deserto. Logo então, o povo está peregrinando sobre a específica orientação divina. É o que começa o capítulo 17 mostrando para nós. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam em Refidim, e não havia água para o povo beber. O povo está peregrinando e ele está peregrinando sob orientação divina. O que ocorre é que eles chegam agora nesse local, Refidim, para onde o Senhor os conduz, o Senhor os leva para lá, mas falta água para beber. E esta falta de água é motivo, então, para que o povo venha a murmurar. Essa contenda com Moisés dá a esse lugar agora o nome de Meribá. Refidim era o local que leva esse nome agora de Meribá por causa dessa contenda que há com esse povo. Verso 2 diz assim: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? O verso 7: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Como o Senhor provará que realmente está presente então? Deus responde providenciando a água para esse povo beber. A água jorra quando Moisés fere a rocha com a vara, comprovando então que o Senhor está no meio do seu povo, no meio de um povo contencioso, no meio de um povo incrédulo. Esse relato que nós temos aqui é trazido de forma poética no Salmo 95, nos versos 8 e 9, que você pode ir até ele e estar vendo esse relato. Este é o terceiro milagre que o Senhor opera em prol do seu povo. E logo vai seguir também o quarto milagre. O que acontece? Que ali em Refidim existia moradores, aquela região tinha já moradores, e esses moradores eram os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Se você for para Gênesis 36, verso 12, você vai ver a história que mostra ali os descendentes de Esaú. Os amalequitas fazem parte dessa descendência de Esaú. Eles habitavam na península do Sinai, desde onde está o Monte Horebe, na região de Gades, até o sul, até Sur, que fica ao sul. Você olha lá em Gênesis capítulo 14, verso 7, que nós vamos ver ali o limite da onde esses moradores estavam, os amalequitas. E estes se sentem sempre ameaçados pelo avanço dos milhares de israelitas que estão agora peregrinando, indo para a terra da promessa. Então agora nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui um entrave, uma luta entre os amalequitas e o povo de Israel. E o texto diz para nós aqui justamente sobre isso, nesse entrave, que Josué e seus homens vão lutar em favor de Israel. Pela primeira vez nós temos aqui Josué, então, liderando o povo de Israel em uma batalha. E Moisés está onde? Moisés, nesse momento, está acima, no outeiro, no cume de um monte, com a vara de Deus em sua mão. E o milagre aqui acontece de que forma?
Quando Moisés levantava a vara, os israelitas prevaleciam na batalha. Mas quando os seus braços começavam a cansar, ele abaixava, os amalequitas prevaleciam nessa história. O que vemos aqui? É o Senhor quem peleja por Israel. E os amalequitas são derrotados, sim, pela mão do Senhor no meio do seu povo, pela vara de Deus estendida sobre o seu povo naquele momento. A vitória sobre os amalequitas é comemorada por meio de um altar que agora Moisés então edifica naquele lugar. Né? E quando ele edifica esse altar, né, ele chama a presença de Deus através desse sacrifício, ele dá o nome ao Senhor naquele momento, como o Senhor é a minha bandeira, está no verso de número 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, testemunhando que o Senhor sempre é Ele que vai pelejar por Israel diante dos seus inimigos. Verso 16. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus sempre vai lutar em favor do seu povo diante dos amalequitas. Mas a nossa história deixa muito mais claro para nós que nesta luta o Senhor serve-se de pessoas. Ele serve-se de Josué, ele serve-se de Arão, ele serve-se de Ur e serve-se também de Moisés. Nós podemos ver aqui do verso 18 até o seu final do capítulo 17. Moisés, com a vara na mão, está no centro da história, né, de ambas as histórias. E o Senhor age por meio dos seus servos. Né, o que o texto quer mostrar para nós aqui como mensagem. O Senhor sempre vai agir por meio dos seus servos, inclusive aqui por Moisés, o homem de Deus, servo de Deus, conforme Deuteronômio, capítulo 33, verso 1, vem falar para nós. A questão aqui é, de onde Moisés recebeu o seu plano de batalha contra os amalequitas? Da onde que saiu? O texto não diz. Mas o que o texto confirma para nós é que as ações de Moisés veio do próprio Senhor. Verso de número 14. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então nós temos aqui que é a mão de Deus operando, né, e é Deus dando a direção para todas as ações, tanto de Moisés como de Josué futuramente, em relação a esse povo. Então, o Senhor serve-se também de Josué, futuro sucessor de Moisés, que aqui então é mencionado pela primeira vez. É isso que nós temos no capítulo 17, que com relação a essa questão da libertação do Egito, dessa peregrinação no deserto, mostrando que, diante da pergunta desse povo, o Senhor está no meio de nós ou não? Deus mostra que Ele está no meio através da água, né, quando jorra da rocha, e através também da vara de Deus que está na mão de Moisés, e que através dela Deus luta em favor do seu povo. Deus está no meio do seu povo, ok? Esse vídeo é um pouco mais curto para nós entendermos isso. O próximo vídeo, o vídeo de número 15, nós vamos ver a história aqui de Jetro. Né? Quem foi Jetro? Jetro era o sogro de Moisés quando ele sai agora de Midian e vai até Moisés para levar a sua esposa e seus filhos perante Moisés. Né? Lembrando que Jetro é um título dado porque ele é um sacerdote medianita. O seu nome é Reuel. Né? E isso está no capítulo 18, do verso 1 ao verso 27. Então vamos ver os conselhos que Reuel agora traz para Moisés, para que Moisés possa prosseguir com esse povo de forma ordeira, organizada, para que não fique tudo sobre os seus ombros. É isso que está no capítulo 18, verso 1 a 27. Mostrando que também o Senhor, né, usa dos seus servos, né, mas Deus também não sobrecarrega os seus servos, dá a eles auxiliares para funções específicas dentro desse contexto maior de povo de Deus. Né, algo que precisamos compreender também, que é vontade de Deus para as nossas vidas. Esse será o nosso próximo vídeo.
Forte abraço, até a próxima e que Deus assim nos ajude. Continue compartilhando esses vídeos para que mais pessoas possam compreender a história e ver o que está por trás, a mensagem que está por trás de tudo isso para nós hoje que somos peregrinos sobre a face da terra. Deus te abençoe, fica com Deus.